Olá, queridos! Tudo bem com vocês? Segundo estudos realizados, os seres humanos têm dois medos instintivos: medo de cair e medo de barulho alto, tipo estrondos, explosões. Essa afirmação é interessante porque ela comprova o que aconteceu com o homem depois do pecado no Éden. A queda privou o homem da presença de Deus. Em Gênesis 3:10, a Bíblia diz que Deus procurou Adão depois do pecado e ele se escondeu por causa da voz de Deus que lhe soava forte. Literalmente, Adão confessa que a voz de Deus, que lhe era familiar e agradável, depois do pecado produziu medo. Fora esses medos instintivos, existem outros medos que assolam a alma humana. Muitos têm medo de morrer, de ficar doente, de se endividar, de ficar pobre, de passar fome, de ver a família destruída, de fracassar, de não alcançar metas e tantos outros medos que produzem efeitos negativos. Neste estudo, veremos os efeitos do medo e como alcançar vitória sobre ele por intermédio de Jesus. Veja comigo alguns pontos que tratam do assunto. Em primeiro lugar, entenda que o medo piora as coisas, pois tira a confiança. Por vezes, os nossos pensamentos negativos são a única coisa que cria o potencial do perigo. Em muitas situações, aquilo que tememos não é real, mas a alma medrosa gera aquilo que de fato não existia. Vemos isso na vida de Jó, que sem confiança via acontecer na sua vida a concretização dos seus temores. Ele confessou dramaticamente como estava a sua alma. Assim disse: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Em segundo lugar, o medo inibe a ação. O medo não permite que tenhamos a experiência, e a falta de experiência nos prende na ignorância. E a ignorância, ou seja, o desconhecido, alimenta o medo. Se alguém tem medo de sair de casa em busca de um novo trabalho, porque não sabe como será aquela nova experiência, a falta da nova experiência de viver um tempo novo vai alimentar o medo. Quando superamos pela fé, que nos dá coragem, e nos permitimos viver a nova experiência, constataremos que não havia razão para o medo e venceremos o círculo que nos amarrava. Certa vez, alguém foi visitar um fazendeiro e, ao se aproximar da fazenda, viu uma série de placas com os seguintes dizeres: cuidado com o cão. Ao chegar na fazenda, ele não se atreveu a descer do automóvel com medo do cachorro. Até que o fazendeiro chegou acompanhado de um cãozinho de uns 20 centímetros de altura. Ao ver o cachorro, ele desceu do carro e perguntou: o senhor acha que um cachorrinho desses pode manter afastado os intrusos da sua fazenda? Então o fazendeiro respondeu: o cachorro não, mas as placas sim. Veja que, enquanto ele não viu que o cachorro era inofensivo, isto é, enquanto não teve a experiência, o medo o paralisou dentro do automóvel. O medo e a ansiedade debilitam a alma. Você paga juros por uma dívida que não fez. Esses sentimentos minam a fé. Uma pessoa não pode ser controlada pelo medo e, ao mesmo tempo, controlar as suas forças. Spurgeon, um dos grandes pregadores da história da igreja, diz que a ansiedade não leva embora as aflições do dia seguinte, mas leva às forças de hoje. O medo consome as energias. O medo fica muito maior do que realmente é. Muitos sofrem por antecipação, gastam energia fugindo de algo que não pode lhes prejudicar, fantasiam soluções para problemas que nem surgiram. Por isso, o caminho a ser seguido é o da fé. O medo enfraquece, mas a fé fortalece. O medo aprisiona, a fé liberta. O medo desanima, a fé encoraja. O medo adoece, a fé cura. Devemos alimentar a fé a fim de conquistarmos uma alma confiante e segura. O medo faz-nos sentirmos menores do que realmente somos, pois ficamos inseguros quando temos medo de errar. Quem se deixa dominar pelo medo busca sempre um lugar de conforto e segurança. Ninguém desenvolve o seu potencial
se permanecer num lugar seguro. Na parábola dos talentos, aprendemos que o medo roubou o potencial do servo que escondeu o seu único talento. Ele tinha um talento e poderia multiplicá-lo, mas ficou com medo de tentar e perder. Por isso se escondeu. Quando alguém é dominado pelo medo, o medo se transforma num cárcere. Seja na família, no trabalho, na liderança de uma célula, na liderança de uma igreja, em qualquer lugar. Porém, quando fugimos da prisão do medo, nos tornamos mais fortes e o nosso potencial se manifesta. 1 João 4,18 diz: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O amor de Deus traz segurança. O amor de Deus é perfeito, pois levou Jesus a se entregar na cruz por nós, rompendo com os grilhões que nos prendiam. Deus não tem que provar mais nada para nós. A cruz é a maior prova do seu amor. Lá o escrito de dívida que nos era contrário foi cancelado. Satanás não tem mais argumento algum contra nós. Por isso, todo espírito de medo que quiser atormentar a nossa alma pode ser resistido por nós. Lembre-se de que você é filho de Deus, comprado pelo sangue de Jesus. Você não é um escravo do diabo para viver debaixo de acusação, pavor e medo. Para finalizar a nossa meditação, ouça o que Paulo afirma em Romanos capítulo 8, verso 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Pense nisso. No amor de Jesus, Laerte Cardoso.